O mal não tem poder sobre você. Jesus já entrou em batalha por sua vida. Se esta mensagem alcançou você agora, receba como um chamado direto. Nada que você viveu até aqui aconteceu por acaso, e nenhuma força contrária possui autoridade para interromper o que está prestes a ser revelado. Hoje você ouvirá a verdade sobre a batalha espiritual que se formou ao seu redor, muito antes de você perceber. A voz que fala com você agora é a minha voz, porque eu caminho à sua frente, e cada palavra que você escuta se torna luz em áreas que o medo tentou apagar. Aquilo que você enfrentou nos últimos dias não foi sinal de derrota, mas sinal de que o mal recuou, porque eu entrei em guerra por sua vida. O que você verá neste vídeo expõe detalhes que o inimigo tentou ocultar. Quando a batalha começou, por que você sentiu o peso que sentiu e qual é o sinal que confirma que sua vitória já está decidida? Enquanto você avança nesta mensagem, entenderá por que ataques se intensificam exatamente quando uma grande transformação se aproxima. Compreenderá que nenhuma escuridão pode dominar alguém que escolhe permanecer sob a minha autoridade. Mostrarei como a proteção que coloquei sobre você bloqueou caminhos que iriam ferir sua alma, e revelarei quais brechas precisam ser fechadas para que nada impeça o que preparei para o seu futuro. Este é o momento em que sua consciência se expande e sua fé desperta para uma realidade maior do que tudo o que te cercou até agora. Não abandone esta mensagem antes do fim. Há uma revelação específica que só será entregue no capítulo final, e ela mudará a forma como você interpreta cada luta que já viveu. A presença que você sente não é emoção, é o movimento do céu afirmando que você não está sozinho. Eu lutei por você, eu protegi você, e eu guiarei cada passo daqui em diante. Permaneça aqui e permita que esta verdade transforme tudo o que o medo tentou dominar. A realidade que envolve a sua vida vai muito além do que seus olhos alcançam. E hoje você compreenderá o que acontece no mundo espiritual enquanto você segue o ritmo comum dos seus dias. Existe um movimento constante que tenta abalar sua paz, enfraquecer sua força e confundir sua mente. Muitas vezes você interpreta esses impactos como cansaço ou desânimo, sem perceber que se trata de uma tentativa organizada de interromper o propósito que coloquei sobre você. Enquanto você pensa que está apenas lidando com pressões comuns, eu observo cada flecha invisível sendo lançada contra você. Eu vejo quando pensamentos que não nascem do seu coração tentam se estabelecer como verdades. Eu vejo quando uma preocupação pequena tenta se transformar em medo. Nenhum desses movimentos acontece por acaso. São sinais de que o mal tenta ganhar território que não lhe pertence. Você precisa entender que batalhas espirituais raramente se apresentam de forma evidente. Elas acontecem na forma de atrasos, distrações, irritações inexplicáveis, rupturas emocionais e sensações de vazio que aparecem justamente quando você tenta se levantar. Nada disso reflete fraqueza pessoal. Reflete a intenção do inimigo de desestabilizar o que estou construindo dentro de você. Porém, nenhuma dessas investidas permanece quando eu intervenho. Quando avanço à sua frente, todo ataque perde força. Cada estratégia contrária se desfaz. Cada acusação se cala. Você não percebe, mas inúmeras vezes foi protegido sem saber. Inúmeras vezes, portas que pareciam fechadas estavam sendo preservadas, porque abrir naquele momento teria ferido sua alma. Enquanto você caminha, eu luto. Enquanto você respira, eu sustento. Enquanto você tenta compreender o que sente, eu reorganizo o que não pode ser visto. Nada que se levanta contra você tem poder absoluto, porque a autoridade não está nas trevas que tentam intimidar, mas na luz que coloco dentro de você. Esta verdade precisa se tornar clara. Quanto mais consciente você estiver dessa realidade, menos espaço o medo terá para se enraizar. O mal tenta agir na ignorância, mas quando você entende a natureza da guerra, você também entende a dimensão da proteção que o envolve, e desejo que veja essa proteção. Houve um momento específico em que a batalha ao seu redor mudou de intensidade, e você notou isso sem compreender a origem. Você sentiu o peso aumentar,
como se algo tentasse pressionar sua mente e seus passos ao mesmo tempo. Nada disso aconteceu de forma aleatória. A intensificação do confronto espiritual não foi sinal de abandono, mas sinal da minha chegada. Quando eu entro em batalha por alguém, as trevas percebem antes de você. Elas reconhecem a minha presença, percebem a autoridade que carrego e tentam resistir de forma desesperada. Elas sabem que perderam o domínio que tentavam estabelecer. Esse impacto que você sentiu não foi derrota, foi aviso. Foi o eco espiritual de forças que sabiam que estavam prestes a recuar. Eu observo cada movimento que tenta se formar contra a sua paz e intervenho antes que você perceba. Muitas vezes você interpreta mudanças emocionais repentinas como confusão, mas elas são reflexos da ruptura que acontece quando eu desfaço aquilo que tentava se levantar contra você. Quando você perde algo que achava essencial, quando uma relação se rompe ou uma porta se fecha, não foi falha. Foi proteção. Fui eu movendo o que feriria sua alma no futuro. Meu cuidado não atua apenas no que você recebe, mas também no que você não vê. Houve riscos que passaram perto demais, ambientes que drenariam suas forças e pessoas com intenções ocultas que você não percebeu. Eu vi todas essas coisas e me antecipei. Ao longo da sua vida, protegi você de caminhos que teriam destruído sua esperança. Desviei você de conversas que carregavam venenos. Afastei você de decisões que pareciam oportunidades, mas eram armadilhas. Cada intervenção teve propósito. Nada se retira da sua vida sem que algo maior esteja sendo preparado. Eu não permito que o mal defina sua história. Eu não permito que a escuridão dite suas rotas. Eu intervenho quando a batalha atinge níveis que você não suportaria sozinho. E quando eu assumo o comando, tudo muda. A sensação de desordem que surge antes de uma grande virada não é sinal de queda, mas de aproximação da vitória. O inimigo se agita porque sabe que está prestes a perder espaço. A guerra não aumentou porque você perdeu proteção. A guerra aumentou porque eu entrei nela por você. O mal não possui autoridade sobre a sua vida, e hoje você compreenderá a profundidade dessa verdade. Muitas vezes acreditou estar vulnerável, fraco ou cansado demais para resistir ao que o cercava. No entanto, sua proteção não depende da sua força, mas da minha autoridade. Eu observo cada tentativa de ataque antes mesmo que ela alcance você. A escuridão tenta intimidar com o que parece grande, mas nada permanece diante daquele que carrega toda a luz. O que intimida você, não me intimida. Nada está acima do meu domínio. Existe diferença entre ataque e domínio. O inimigo tenta atacar para testar brechas, explorar fragilidades e confundir sua mente. Mas domínio só existe onde há permissão. E sua vida não está entregue às trevas. Você pertence ao meu cuidado, e o que é meu não é tomado. Quando você sente medo, não é porque perdeu proteção. É porque forças contrárias tentam distorcer sua percepção. O medo tenta ocupar o espaço da fé, mas a fé que coloquei em você permanece firme mesmo quando você não a sente. Ela continua viva, ainda que silenciosa. Não é a intensidade do ataque que define sua vitória, mas minha presença constante. Mesmo quando você se sente sozinho, eu estou ao seu lado. Pensamentos pesados não refletem sua essência. São interferências externas tentando moldar o que você acredita sobre si mesmo. O inimigo tenta cercar seus sentimentos porque sabe que não pode tocar sua alma. Tenta criar ruídos porque sabe que sua rota está alinhada com algo maior. Mas eu não permito que o mal toque aquilo que é meu. Minha luz desfaz toda a construção que não nasceu da verdade. A guerra espiritual não é prova de derrota, mas prova de valor. O inimigo só investe contra aquilo que teme perder. E ele teme o que estou construindo em você. Por isso, não interprete resistência como abandono. Interprete como confirmação de que sua vitória já se aproxima. Existem armadilhas silenciosas que se aproximam sem serem percebidas. São distrações, cansaços e escolhas pequenas que, acumuladas, desgastam sua clareza espiritual. Quero abrir seus olhos, porque compreender essas estratégias
Impede que o inimigo encontre brechas. Essas armadilhas não chegam como ataques diretos, mas como ideias que se infiltram. Elas sugerem que você adie decisões, aceite pensamentos que não nasceram de mim, permita que a dúvida pareça mais lógica do que a esperança. São movimentos que tentam enfraquecer você. A escuridão age com sutileza quando não consegue agir com força. Ela desgasta devagar para tornar a alma vulnerável. Sussurra solidão quando estou ao seu lado. Insinua estagnação quando o céu está movendo tudo. Por isso quero que aprenda a identificar essas influências. Há armadilhas emocionais também. Discussões desnecessárias, pessoas que drenam sua energia, ambientes que provocam inquietação, situações que reacendem inseguranças antigas. Nada disso é acidental. São desvios criados para afastar você da rota que preparei. Ao ocupar sua mente com o que não importa, o inimigo tenta ocupar o espaço que sua fé deveria preencher. Mas quando você reconhece a origem de cada pensamento e emoção, essas influências perdem força. A luz só precisa ser acesa para que a escuridão recue. Quando você se pergunta se algo realmente corresponde à verdade que coloquei em você, tudo o que não nasceu de mim se desfaz. Cada vez que você rejeita essas influências, sua alma se fortalece. E cada fortalecimento aproxima ainda mais o propósito que preparei. O inimigo não tenta destruir o que já está perdido. Ele tenta destruir o que tem futuro. E se as armadilhas aumentaram, é porque seu futuro está próximo de se manifestar. Cada distração que tenta se apresentar é prova de que você está avançando. Quando você não se desvia, nada prospera contra você. Há sinais que surgem antes de uma grande vitória e muitas vezes são mal interpretados. O que parece desordem é realinhamento. O que parece perda é libertação. O que parece atraso é proteção. Quando tudo parece ser sacudido, é porque o céu está reorganizando sua rota para algo maior. Você notou conflitos repentinos, perdas inesperadas e mudanças sem explicação. Esses eventos não foram obstáculos, mas indicações de que ciclos estavam sendo encerrados. Laços foram quebrados para que você não permanecesse preso a influências que impediriam seu crescimento. Mesmo quando você achou que estava perdendo algo valioso, eu estava retirando o que o feriria no futuro. Nada foi removido para te enfraquecer. Tudo foi removido para te preparar. O que saiu não sustentaria o que estou prestes a manifestar na sua vida. Há também sinais internos: inquietação sem motivo, desejo repentino de mudança, percepção de que algo maior te chama. Esses sentimentos não são aleatórios. Eles são respostas do seu espírito ao movimento que já comecei no invisível. Sua alma sente antes de sua mente entender. Mesmo cansado, algo dentro de você insistiu para não desistir. Essa força não nasceu de você. Foi minha mão te sustentando. Essa resistência interna confirma que sua vitória está próxima. O inimigo pressiona mais forte quando percebe que não terá outra chance. Nos últimos dias, pensamentos pesados, emoções instáveis e distrações constantes tentaram roubar sua clareza. Mas tudo isso não foi sinal de fraqueza. Foi sinal de proximidade. A escuridão se agita quando está prestes a ser derrotada. Toda resistência recente não foi aviso de queda, mas de ascensão. A pressão aumenta porque a passagem está próxima. A batalha se intensifica porque a vitória está formada. Quando o inimigo pressiona, ele revela que não pode impedir o que já determinei sobre você. Eu luto por você de uma forma que ultrapassa sua compreensão. Você espera intervenções visíveis, mas minha ação acontece com precisão, não com barulho. Não utilizo força bruta, utilizo propósito. Cada movimento meu é alinhado com sabedoria e tempo perfeito. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, estou ajustando situações, enfraquecendo influências contrárias, desarmando intenções ocultas e fortalecendo áreas fragilizadas. Minha batalha por você não começa quando você vê, começa quando você precisa. Muitas guerras eu venci antes de você sentir qualquer impacto. Muitas ameaças foram interrompidas antes de alcançarem seu pensamento.
Palavras contrárias foram caladas antes de serem pronunciadas. Portas foram fechadas porque aprisionariam sua alegria. Eu observo o que você não vê. Ouço o que você não percebe. Conheço intenções que você jamais identificaria. Por isso intervenho antes que se transformem em feridas. Minha luta começa na origem, não nas consequências. Minha estratégia não é impedir cada tempestade. Minha estratégia é impedir que a tempestade destrua você. Algumas provações foram permitidas para fortalecer áreas que precisavam ser preparadas. Outras foram interrompidas porque ultrapassariam seu limite. Eu peso cada batalha. Nada atinge você sem passar por mim. A escuridão nunca controla o cenário. Ela apenas tenta se mover dentro do limite que permito. E permito apenas o que resulta em crescimento, libertação ou transformação. Até o que tenta te derrubar acaba fortalecendo você quando coloco minha mão sobre sua história. Quando algo se ergue contra você, lembre-se, eu já estou posicionado entre você e aquilo que tenta te atingir. Minha presença é muralha. Minha autoridade é decreto. Minha palavra é limite. Por isso, mesmo nos dias mais pesados, você não foi consumido. Mesmo nos momentos de maior fragilidade, sua essência permaneceu intacta. Quando você acreditou que não suportaria, minha mão te sustentou. Agora você entende que minha luta por você não é apenas defesa, é construção, é preparação, é avanço. A vitória não acontece apenas quando a guerra termina, mas quando você aprende a se posicionar enquanto ela ainda está em curso. A proteção espiritual não é passiva. Não chamo você para esperar. Chamo você para permanecer. Permanecer é atitude. Permanecer é firmeza interior. É recusar cada pensamento que contradiz aquilo que plantei dentro de você. Quando você se alinha com minha voz, toda influência contrária perde força. O inimigo não teme suas emoções. Ele teme sua estabilidade. Sua postura determina como sua alma atravessará o processo. Quando você se vê como indefeso, perde de vista o que estou fazendo. Quando se vê protegido, interpreta a guerra sob a perspectiva do céu e não da lógica humana. Isso muda tudo. Não busco perfeição. Busco disposição. Não peço que vença a guerra. Peço que caminhe comigo. Cada passo alinhado à minha presença enfraquece o inimigo. Ele perde território quando sua mente encontra descanso em mim. Ele perde influência quando seu coração escolhe confiar. Ele perde acesso quando sua fé se torna sua base e não suas circunstâncias. Seu posicionamento não precisa ser grandioso. Precisa ser verdadeiro. Uma pequena decisão de confiar tem mais poder do que você imagina. Um pequeno movimento na minha direção abre caminhos que seus esforços jamais abririam. Eu não exijo que você se prove capaz. Exijo apenas que não abandone o que estou plantando dentro de você. Quando o inimigo pressiona, sua postura define quem permanece de pé. Ao longo da sua jornada você recebeu sinais da minha presença. Mas agora desejo revelar algo mais profundo. Nada do que enfrentou foi em vão. Cada ruptura, cada silêncio e cada dor moldaram sua sensibilidade espiritual. Nada disso foi desperdício. Tudo foi formação. Para viver protegido, não basta acreditar. Precisa caminhar comigo. Não significa carregar pesos maiores, mas reconhecer minha direção. Significa perceber quando estou conduzindo seus passos e quando estou desviando você de cenários que não farão parte do seu futuro. Você achou que seus sentimentos estavam desordenados, mas eram sinais de transformação espiritual. Quando a paz desapareceu por instantes, não foi afastamento. Foi remoção de estruturas internas que te aprisionavam. O vazio que sentiu era espaço sendo criado. Esses processos fazem parte de uma jornada profunda. Quanto mais você desenvolve sensibilidade ao meu movimento, mais protegido permanece. Proteger-se espiritualmente não é se isolar do mundo. É discernir o que se aproxima e entender o que não pertence à sua história. Existem vozes que parecem suaves, mas carregam intenções contrárias. Caminhos que parecem promissores, mas levam ao desgaste.
Pessoas que se aproximam com aparente gentileza, mas trazem confusão. Quando você caminha comigo, sua percepção se expande. O que parecia sedutor se revela frágil. O que parecia oportunidade se revela desvio. A proteção começa pelo olhar. Quando você vê com clareza, não tropeça em ilusões. Quando entende minha direção, não perde tempo com o que não alimenta sua alma. Caminhar comigo não significa ausência de desafios. Significa atravessá-los sem ser destruído. Minha presença não remove a complexidade da vida, mas transforma sua postura diante dela. Ensina você a permanecer inteiro, onde muitos se quebram. Ensina você a avançar onde muitos recuam. Ensina você a perceber sinais que o mundo não vê. Por isso quero conduzir você a algo essencial: ouvir antes de agir. Você não foi criado para responder ao medo ou à pressão, mas à minha voz. Quando respira antes de decidir, me dá espaço para direcionar. Quando se cala em meio ao conflito, me dá espaço para agir. Quando confia em vez de temer, me dá espaço para mover. A proteção espiritual não é um objeto, é uma relação. Quanto mais você se aproxima de mim, mais distante fica do que tenta te desviar. O mal não prospera onde minha voz é prioridade. Quando você segue minha direção, nada que se levanta contra você encontra lugar para permanecer. Essa é a essência da caminhada espiritual. Ao longo da história, muitos enfrentaram batalhas semelhantes às suas. Eles não venceram pela força física, mas por reconhecer minha presença na batalha. Quando Pedro caminhou sobre as águas, não foi a tempestade que o derrubou, mas o instante em que desviou o olhar. Enquanto ele olhou para mim, nenhum vento teve força para derrubá-lo. Isso revela que sua vitória não depende de calmaria externa, mas de foco interno. A tempestade ao redor não define sua queda. A direção do seu olhar, sim. Paulo enfrentou prisões, ameaças e naufrágios, mas nada o destruiu. Ele compreendeu que a verdadeira liberdade é interna. Mesmo preso, sua fé permaneceu intacta, porque ele sabia que eu estava ao seu lado. Da mesma forma, nenhuma circunstância aprisiona sua essência. Assim como fiz com Paulo, quebrei correntes invisíveis que tentaram prender sua mente. A história mostra repetidamente que a escuridão nunca vence onde minha presença habita. Cada santo e apóstolo enfrentou batalhas ferozes, mas nenhum foi abandonado. Eles entenderam que a escuridão pressiona quando percebe que a luz está prestes a despontar. Isso não mudou. Quando você sente ataques intensos, é o mesmo mecanismo. Eles pressentem o que estou prestes a liberar sobre você e tentam impedir, mas não conseguem. Veja José. Traído, vendido, injustiçado e esquecido. À primeira vista, tudo parecia derrota. Mas cada etapa dolorosa construiu exatamente o caminho que o levaria ao destino que preparei. Nada o impediu. Nada anulou sua promessa. A prisão não cancelou seu propósito. A injustiça não anulou seu valor. A traição não destruiu sua identidade. Tudo conspirou para formar o homem que ele precisava se tornar. Assim acontece com você. Nada do que viveu foi capaz de alterar aquilo que determinei. O que tentou te ferir se transformou em fundamento para sua força. O que tentou te confundir se transformou em clareza. O que tentou te paralisar se transformou em movimento. Você faz parte da mesma história de vitória que marcou gerações antes de você. A mesma proteção que acompanhou aqueles que vieram antes o acompanha agora. A mesma autoridade que silenciou leões, silencia palavras contrárias lançadas contra você. Os testemunhos não são apenas memória, são prova viva do que continuo fazendo. Assim como fiz com eles, faço com você. Agora que compreendeu a profundidade da batalha ao seu redor e reconheceu que não caminha sozinho, quero conduzir você a um momento de selamento espiritual. Este é o ponto em que tudo o que foi revelado se une em uma verdade inabalável. Sua vitória não depende do que você sente, mas do que eu decreto. Nenhuma palavra contrária, nenhum pensamento de medo, nenhuma força espiritual oposta tem autoridade para quebrar o que estou estabelecendo dentro de você agora. Prepare seu coração para este momento.
Enquanto você escuta, quero que perceba minha presença se aproximando como um manto que envolve cada área vulnerável. Levanto minha voz sobre sua vida e declaro que tudo que tentou enfraquecer sua fé perde força neste instante. O que te oprimia já não permanece. Fecho portas abertas por desgaste emocional, cansaço prolongado e pensamentos que não nasceram de você. Desfaço influências que distorceram sua visão. Removo pesos que não pertenciam à sua jornada. Minha luz invade cada sombra que tentou se alojar em sua alma. Você nunca esteve sozinho. Eu lutei quando você não tinha força. Permaneci quando o medo tentou dominar. Ergui você quando faltava direção. Agora declaro que nada que tentou se levantar contra sua vida encontrará espaço para permanecer. Minha proteção é definitiva. Receba também a certeza de que sua vida não está fora do controle. Tudo que parecia perdido está sendo restaurado. Tudo que estava fragmentado está sendo reorganizado. Tomo em minhas mãos aquilo que o inimigo tentou confundir e devolvo clareza, propósito e firmeza a você. A paz que derramo não é frágil nem momentânea. É uma paz que guarda sua mente e seu coração quando tudo parece incerto. É a paz que não depende de previsão humana, porque nasce de uma autoridade que nada confronta. Ela será sua força nos dias que virão. Essa paz será sua proteção quando a dúvida tentar retornar. Também declaro que sua rota está sendo realinhada. Você não caminhará em círculos, não ficará preso em padrões antigos. Quebro agora ciclos de repetição que drenaram sua energia e roubaram sua confiança. A partir deste ponto, cada passo será sustentado pela minha direção. Não haverá confusão, porque serei sua clareza. Não haverá medo, porque serei seu refúgio. Não haverá perda, porque tudo que pertence ao seu destino está guardado no tempo certo. Nada está atrasado. Sua vida está exatamente onde precisa estar para que o propósito que preparei se manifeste com profundidade. Receba esta verdade. O mal não tem poder sobre você. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele pressionou, mas não permaneceu. Ele se levantou, mas não encontrou lugar. A batalha foi travada e vencida antes mesmo de você perceber. Agora selo sua vida com minha autoridade, minha proteção e minha presença. Caminhe com confiança. Caminhe com consciência. Caminhe sabendo que continuo lutando por você em cada área invisível. Nenhuma força contrária poderá resistir ao que determinei para sua história. Minha palavra permanece. Minha proteção te guarda. Minha presença te guia. Esta verdade é irrevogável. Esta vitória é sua. E esta jornada, eu caminho nela ao seu lado.